Boa noite, pessoal, tudo bom? Olá pessoal, como é que vocês estão? Mais um domingo com a graça e a maravilha de Deus de estar podendo aqui compartilhar com vocês algumas das meditações que a igreja nos brinda nesse conjunto de leituras. E quero começar a perguntar a vocês duas perguntas. Primeira é, vocês já se perguntaram se Deus se cansa? E a outra é, já se perguntaram que Deus pode passar uma vez na nossa vida e se não aproveitarmos, pode ser que não passe outra vez? Da primeira pergunta, sim, Deus se cansa. E Deus encarnado, Jesus Cristo, estava caminhando a Jerusalém, como nos narra o Evangelho de São Lucas, e diz, Jesus indo em direção a Jerusalém, passou na casa de Marta e Maria para descansar. E aí já temos também a outra pergunta, a resposta de que, ou outra pergunta que Deus passa na nossa vida. Pode ser que seria a última passada de Jesus Cristo na casa destas mulheres. E vamos nesta meditação ver duas coisas. Como que Deus descansa e como temos o exemplo de como aproveitar a presença de Deus que passa em nossa vida e qual é o exemplo de não aproveitar essa passada de Deus em nossa vida. Não sei se vocês já tiveram a experiência, eu creio que não pensaram nisso. O que significa a palavra restaurante? Quando a gente está caminhando, a gente vê aí no Brasil o restaurante do Zé, restaurante da Maria. Mas a gente nunca parou para pensar o que significa essa palavra. E a palavra restaurante justamente está relacionado com essa capacidade de restaurar. Então é um lugar que está à disposição para que um possa restaurar as forças ali por meio de uma alimentação. E justamente Deus é um especialista em banquetes, Deus é um especialista em servir, em fazer comidas maravilhosas. Toda a Bíblia está contada a partir dessa tentativa de Deus de fazer com que o homem entre num banquete. Então Deus é esse maestro que quer ensinar para o homem como ele deve ser gerente ou dono de um restaurante. E a igreja nos apresenta a primeira figura de Abraão. Gênesis, capítulo 18, versículo do 1 ao 10. Esse é o texto onde aparece essa manifestação da Santíssima Trindade. Abraão vê esses três homens e a igreja interpreta nesses três homens uma manifestação da Santíssima Trindade. Mas é interessante que a gente também veja em que aspecto Abraão estava. Abraão já tinha 99 anos, fazia já 3 dias, estava no terceiro dia que Abraão tinha feito a circuncisão, ou tinha feito essa marca no seu órgão genital, como uma forma de consagração a Deus, e ele estava, no terceiro dia, era o dia que mais doía. Então Abraão, 99 anos, com essa dor, e o texto vai falar que estava no maior calor do sol. Todo mundo pensaria, esse é um péssimo horário para que alguém venha me visitar. Mas justo nesse momento, como os pensamentos de Deus são diferentes dos pensamentos do homem, justo nesse momento, Deus passa para visitar Abraão. E Abraão, como era um velhinho, Deus não o encontra dormindo. Abraão estava desperto. Mais que desperto, Abraão estava em oração. E como é que a gente sabe que Abraão estava em oração? Porque o texto fala que Abraão levantou os olhos. E essa expressão levantou os olhos, na Bíblia, é uma imagem de uma pessoa que dirige os olhos para Deus. Abraão está na porta da sua casa, ou carpa, e nesse momento, na hora sexta, Abraão está rezando. Na hora dessa dificuldade, na hora dessa briga, podemos dizer assim, né? Que se dá, normalmente falam desse demônio do meio-dia que ataca a humanidade. E também foi a hora que Jesus Cristo
instituiu a Santa Eucaristia do meio-dia às 3 horas, na hora que Jesus Cristo estava sofrendo na cruz. Então, Abraão vê esses três homens. E qual é a atitude de Abraão? Surpreendente. Abraão sai correndo. Você fala, como? Como vai fazer isso? 99 anos, com esse corte, com um sol desse, a única coisa que não nos passaria para nossa cabeça é sair correndo. E Abraão sai correndo, se prostra diante do seu Senhor e diz, se he encontrado graças aos teus olhos, não passe de largo sem que entre no meu restaurante, na minha casa. Lave os seus pés e restaure as suas forças, que eu vou te dar alimento. É o que o Antônio estava falando. Deus se cansa. E o descanso de Deus está em encontrar almas que estejam abertas a entrar nessa relação com Deus. Deus busca, assim como Jesus Cristo quando falou na cruz, tenho sede, porque Deus quer beber da água, dessa água que está também no nosso coração. Não só a gente se deleita em Deus, mas Deus também se deleita em nós. E aproveito, se Franciel não me desse a palavra, eu ia cortar igualmente, porque me fez muito lembrar, e eu ia citar essa cita do livro da sabedoria, que diz que a sabedoria diz que se deleita estar com os homens. De fato, foram as leituras faz uns 4 domingos atrás, que essa sabedoria personificada em Jesus Cristo, prefigurada em Cristo, se deleitava estar com os homens. Mas não é deleitar estar brincando com os homens, mas sim com aqueles, com Abraão, que dê a atenção para ela. E assim vemos já prefigurado nesses 3 homens, esse verbo que depois se faria carne, Jesus Cristo, seguramente em um desses 3 homens, que passando pela casa de Abraão, foi acolhido por este que viu que poderia ser a última vez que esse Deus, essa Santíssima Trindade estivesse passando frente à casa dele e ele não perdeu o tempo. Assim também eu creio que, enquanto o Franciel falava muito bem, essas palavras inspiradas me fez pensar quantas dificuldades nós, vocês, um esposo, a esposa, o filho, quem seja, esteja agora passando. Dores, depressões, ansiedades, dificuldades na vida. Até mesmo pode ser fundado, atolado em um pecado. Que dificuldades essas que você possa estar se encontrando e que, com essas dores que Abraão sentia, correr ao encontro desse Deus que está passando hoje, agora mesmo, por meio deste vídeo, na sua vida. Por isso não perda tempo. Como Abraão, levanta seus olhos a Deus, primeiro dá graças a Deus por essa graça e corre de encontro a Ele, porque Ele vai deleitar. E agora vem outra coisa, Ele vai querer descansar no seu coração. E também nos faz lembrar a frase de Santo Agostinho, ele que diz que Deus nos fez para Ele e o nosso coração, o nosso ser, não descansará enquanto repousar em Deus, enquanto colocar nossa cabeça, como colocou São João Evangelista, a cabeça dele no coração de Jesus Cristo. É aí que encontraremos descanso. E por isso me faz agora já uma exortação a vocês jovens que nos escutam agora, quantos ombros, quantos colos você busca descansar? E saiba que não é uma busca em vão, já seja drogas, já seja sexo, já seja festas. Há uma inquietude no seu coração que faz você buscar essas coisas, que um dia depois você vai dizer, meu Deus, estou triste outra vez, estou amargado, estou numa ressaca. Assim como eu, como Franciel, como Santo Agostinho, como a outra personagem que vamos dizer, Maria Madalena, encontrou o lugar onde buscava essas alegrias, esses descansos. Assim, você também, quando encontrar, vai perceber que todas as buscas suas era por esta sabedoria, era por este coração, era por este Deus
Que mais do que você buscar, Ele estava te buscando a cada momento. É isso, e como o Antônio vai falando dessas situações hoje que a gente se encontra, muitos jovens metidos na pornografia, jovens metidos na homossexualidade, mulheres infantis, mulheres que não valorizam o seu corpo, são muitas as dificuldades que a gente vê nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus é uma palavra de consolo, de reconforto, de restaurar as nossas forças. E Deus restaura as nossas forças primariamente por esse alimento que é a Eucaristia, uma comunhão sincera com Deus, um arrependimento sincero dos nossos pecados e um desejo sincero de se encontrar com Deus. E é interessante que Abraão, quando ele vê a figura desses três homens, ele vê desde baixo. Abraão está de baixo e olha para cima e vê que esses homens estão parados na sua frente. Essa é uma situação onde que a gente tem que se encontrar, uma situação, uma posição de humildade, de reconhecimento. Ó Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu sei que o Senhor me visita, eu sei que o Senhor tem a força para restaurar esse coração tão ferido. Só que se fosse nos nossos tempos, o Abraão moderno dos nossos tempos, Abraão estaria na frente da sua carpa, da sua casa, olhando o telefone. Abraão estaria distraído, não veria que Deus estava passando. Então a distração, o estar preocupado por muitas coisas, o estar agitado como a figura de Marta, é o que muitas vezes faz com que o nosso coração não encontre esse descanso, não encontre essa restauração. E muitas das enfermidades que a gente vive hoje, ansiedade, depressão, falta de sentido na vida, não é devido à política, devido a um montão de coisas que colocam na nossa cabeça. É simplesmente pelo motivo de que eu não estou me conectando com Deus. Eu não levanto os meus olhos, eu não contemplo a cruz, eu não contemplo uma imagem de Nossa Senhora, eu não contemplo uma imagem de São José, eu não busco um templo para estar em silêncio, para sair dessa agitação, deixar um pouco o telefone, contemplar a natureza, contemplar as maravilhas que Deus fez, entrar nesse diálogo de amor com Deus e você vai ver que teu coração repousa tranquilo, que você volta a encontrar a paz e a felicidade que só Deus pode nos dar. Então a figura do restaurante, um bom restaurante, é aquele que permite que você entre em conexão com as outras pessoas. E a comida e o alimento é o meio pelo qual isso acontece. Mas o fim é entrar em relação. O fim é se conectar. E a gente tem que tirar tudo aquilo que está atrapalhando essa conexão na nossa vida. Então, essas palavras vêm de apoio, é uma palavra de apoio. Deus vem a nos restaurar, Deus vem nos consolar. Tenha esperança, tenha fé. Não abaixe a cabeça. Levante o seu coração aos céus e daí vai vir essa força. E essa força que anelava aquela mulher que havia sido uma prostituta, que havia entregado seu corpo, entregado sua vida, porque uma mulher quando entrega seu corpo a um homem, não é que ela está entregando só uma parte do corpo dela, ela está entregando todo o ser dela a um homem. E esse homem, quando não corresponde às expectativas de um homem real, que não deve usar de uma mulher, mas sim que deve protegê-la, deve amá-la, deve cuidá-la e ver que este ato foi estabelecido por Deus Santo, principalmente no contexto matrimonial, levaria a que essa mulher tivesse uma vida íntegra, foi Maria Madalena, ela que infelizmente havia entregado sua vida a homens que o haviam machucado. Ela que havia buscado essa união com um Deus verdadeiro, unindo-se com outros homens, encontrou o sentido da vida, encontrou a quem ela buscava unir-se, que era com o próprio Deus. E esse Deus que ao passar na casa dela, ela não perde a oportunidade. Esse Deus que já havia levantado ela do chão, quando muitos líderes judeus queriam matar ela apedrejada, ela aproveita porque não poderia perder a oportunidade.
Assim como enquanto o Franciel falava, eu sentia como, e penso que é de Deus, que muitas pessoas que escutarão esse vídeo, verão esse vídeo, jovens, encontrarão um sentido para a vida, encontrará que busca em outros lugares o que só encontrará em Deus. E a exemplo de Maria Madalena, muitas de vocês jovens que estão nos vendo agora, também encontrará esse conforto. Esse que trará a sua pureza. Esse que revigorará a sua pessoa, a sua integridade enquanto mulher, que não deve ser usada, mas deve ser como uma pétala de rosa, usada com todo um cuidado, porque como uma pétala de rosa, se você aperta, ela desmonta. Assim também as mulheres, principalmente as jovens, que Deus tanto aprecia a sua pureza, a sua castidade, a sua integridade. E Maria Madalena não perdeu tempo, como Abraão, sentada aos pés, olhando para cima, escutando aquelas palavras que o próprio Jesus disse. O meu alimento é a palavra de Deus, é obedecer à vontade de Deus. E ele disse, não só de pão vive o homem, mas toda palavra que vem da boca de Deus. Aí estava um Deus proclamando suas palavras e uma mulher que esqueceu totalmente de, quem sabe, cozinhar uma comida para esses que estavam com Jesus, porque certamente estavam os discípulos com Jesus Cristo, e viu que o único necessário nesse momento era encher-se de Deus, restaurar suas forças. E me faz lembrar também agora uma música muito linda que se chama A Barca. E aí uma frase que sempre me chamou a atenção, que diz que no meu cansaço que os outros descansam. Aquela que fala, não vou cantar não, porque eu não sou bom. Mas essa frase é especial. Que no meu cansaço que os outros descansam. E foi o que fez Jesus Cristo. Cansado, diz o evangelista, entrou na casa de Marta e Maria para descansar. Só que ele deu, o descanso dele foi dar praticamente energia, alimento de vida eterna para Maria, que recebeu um elogio que queira Deus que nós escutasse. Hoje, Maria escolheu a melhor parte. Marta. Ela escolheu aquela parte que nunca lhe será tirada. É isso, amados irmãos, a modo de aplicação, a gente pode fazer aí um jejum de tecnologias, tirar um pouco o telefone, tirar um pouco música, tirar um pouco tudo aquilo que pode ser que esteja nos atrapalhando a entrar em uma vida de oração. E a vida contemplativa, a oração contemplativa tem dois aspectos, olhar, ver as coisas como Deus vê e escutar as coisas que Deus está nos falando. Então, para isso é necessário um minuto de silêncio e estar na presença de Deus. A gente tem que se acostumar a isso. E para todo aquele que sabe, ou para aquele que tenta fazer isso, sabe o esforço que é se manter na presença de Deus, mas com o auxílio de Nossa Senhora, a gente vai conseguir. E é importante que a gente saiba que uma oração bem feita tem muitos resultados que supriria medicamento, supriria academia, supriria um montão de coisas. Volto a falar, muitas das enfermidades que a gente vive hoje é justamente porque a gente não está encontrando o nosso descanso, a nossa restauração em Deus. É isso, fique com Deus, um forte abraço e que Deus e Nossa Senhora nos abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe muito. Reze por nós e estaremos rezando por vocês.